O vídeo que vão ver a seguir tem o patrocínio da Ventask. A Ventask é uma empresa que faz gestão de contact centers, faz promoção de pontos de venda e ativação de marca. Se quiserem perceber um bocadinho melhor o que faz a Ventask, temos um vídeo no nosso canal que fala um bocadinho da experiência da Ventask. Nesse vídeo entrevistamos Margarida Abreu e o título do vídeo é Uma Carreira nas Vendas. Obrigado à Ventask. Bem-vindos ao canal YouTube da Happy Work. Hoje vamos falar sobre scripts. É um termo em inglês, normalmente eu costumo utilizar o guiões. Basicamente é algo que já existe há muitos anos em contact centers. No fundo é um discurso que está pré-formatado em função da questão que nos é colocada pelo cliente. O assistente, o operador, é suposto dar uma determinada resposta pré-definida. Ou, quando é feito o contacto do call center para este cliente, é suposto utilizar esse mesmo discurso. Felizmente isto está a cair em desuso, mas ainda é muito utilizado. Então, e neste vídeo vamos tratar de em que circunstâncias é que se deve ou não utilizar os scripts. Portanto, em primeiro lugar, há que ter uma noção que os scripts, normalmente a visão que se tem é de algo muito pré-definido, muito formatado, em que toda a frase que é suposto ser dita pelo assistente está escrita literalmente. Isto deve ser utilizado apenas em situações muito excepcionais, porque para robôs, então contratem-se robôs, não é? Estamos a falar, por exemplo, de campanhas muito curtas ou que têm perguntas muito simples, que é suposto fazer a um cliente, sei lá, um questionário de satisfação muito simples. Aí, enfim, podemos utilizar esse script. Mesmo assim, o script idealmente não deve ser usado de forma literal, porque estamos a falar de um ser humano que está a comunicar com outro ser humano. Se é para usar um script literalmente, então utiliza-se um robô, uma gravação que é muito mais barata, cumpre o seu papel e a pessoa até não se sente tão invadida muitas vezes quando recebe este contacto. Portanto, scripts completamente formatados e sem margem de manobra é evitar em absoluto. Depois pode haver um script, mas que é lido de forma menos literal. No fundo tem algumas guidelines, outro termo em inglês, ou algumas orientações sobre como é que deve ser orientada uma determinada chamada. Isto pode ser utilizado nas mesmas circunstâncias, ou seja, por exemplo, uma campanha curta, em que as pessoas têm uma formação mais curta inicialmente e têm uma duração determinada. Estas guidelines, estas indicações são importantes porque a pessoa não tem muita experiência e assim está mais acompanhada na comunicação que tem com o cliente. Mesmo assim, uma orientação, sim senhor, muito bem, ser lido literalmente, então para isso é preferível um mecanismo automático do que obrigar um ser humano a falar de forma completamente automática com outro ser humano. Não vai correr bem, nos nossos dias isso já não é uma boa prática. Há situações em que estes scripts lidos como uma orientação podem ser úteis, por exemplo, na questão da venda. Mesmo assim, estamos a falar de pessoas, por exemplo, que têm mais dificuldade inicial na parte da venda ou, por alguma razão, sentem-se mais inseguras e isto pode ser útil. De qualquer forma, hão de perguntar em qualquer sítio das vendas se o melhor vendedor é aquele que segue à risca o seu script ou se é aquele que consegue criar relação com o cliente utilizando o script ou não utilizando o script conforme lhe apetecer e conforme aquilo naquele momento fizer sentido na relação com aquele cliente. Portanto, vendas baseadas em script não são também uma boa prática, podem ser apoiadas por scripts, sim, em situações mais pontuais, com determinado tipo de pessoa, com determinado tipo de relação, eventualmente com produtos mais complexos que a pessoa tenha menos formação de base, mas serão apenas indicações e não deve ser a base de uma comunicação de venda. Em todas as outras situações, ou seja, serviços ao cliente mais complexos, que é a tendência hoje em dia, não é? A tendência é para automatizarmos as conversações mais simples e tudo o resto ser feito ser humano para ser humano. A tendência é para a comunicação ser feita entre duas pessoas e não entre uma empresa e um vasto conjunto de consumidores anónimos. Quando a comunicação é feita entre duas pessoas, o importante é uma excelente formação de base e ter materiais de apoio que a pessoa possa recorrer de forma intuitiva sempre que necessitar deles, enquanto faz a conversação com o cliente, enquanto coloca em espera, é indiferente. Os scripts, nesse caso, lidos como tal, assumindo o script como frases que devem ser utilizadas na comunicação, não tem muito sentido. Ter boas bases de informação que ajudem o assistente a comunicar com situações cada vez mais complexas com o seu cliente, sim, isso é absolutamente imprescindível e uma excelente prática. Portanto, scripts o menos possível, informação útil para ajudar o assistente na sua comunicação com o cliente, que é uma comunicação de uma pessoa para uma pessoa, é uma excelente prática.
Mais alguma questão? Podem falar connosco, happywork.pt, e podemos ajudar a montar essa informação. Obrigado, não se esqueçam, podem subscrever o nosso canal, fazer like e partilhar. Obrigado. Algumas empresas têm um truque curioso para disfarçar o facto de estarmos a falar de um script. Basicamente utilizam uma pergunta que é suposto gerar empatia, mas dita normalmente de forma completamente artificial. Como tem passado? Como está tudo consigo? Ou algo assim do género. E, portanto, estas frases utilizadas no contexto de uma conversa quase robótica, por favor, não façam isto. Isto parece que estamos a dizer aos clientes, vocês não são muito inteligentes e não vão perceber que esta frase é martelada no meio de uma conversa. Portanto, uma pessoa que saiba fazer comunicação, um bom vendedor sabe perfeitamente criar empatia com esta frase, com outras, e vai criá-la e utilizá-la no momento que considerar mais adequado. Obrigarem um assistente que está a ler um script a utilizar uma frase pré-definida como tem passado, como está a sua família ou algo assim do género, soa muito artificial, mais vale mesmo abolir essa frase.